Olá, queridos amigos, queridos irmãos, muita paz, saúde a todos. Mais uma vez retornamos aqui com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 5, item 6, que nos fala sobre causas anteriores das aflições. Então o Evangelho nos explica assim: mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, que parecem atingi-lo, como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes o meio de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que nós, seres humanos, a caminho da evolução, não estamos somente nesta vida. Esta não é a nossa única encarnação. Nós já vivemos em outras experiências reencarnatórias. Já voltamos aqui no palco da vida através da reencarnação, inúmeras vezes com o intuito de purificar a nossa alma, de mudar o nosso interior. E assim reencarnaremos inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias, até alcançarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então existem males que são sofrimentos atuais que nós causamos através da nossa invigilância, da nossa imprudência, muitas vezes não pensando em nossas atitudes, não parando para pensar na consequência dos nossos comportamentos, das decisões que vamos tomar, criamos ao nosso redor muitos sofrimentos, que são sofrimentos que ocorrem dessa atual existência. Na verdade, nós reencarnamos e reencarnaremos quantas vezes forem necessárias, com o intuito de mudarmos a nossa condição íntima. Na verdade, reencarnamos para não complicarmos tanto. Mas como somos espíritos imperfeitos, a caminho da perfeição, nós complicamos muito mais a nossa vida. Na verdade, a vida é simples, maravilhosa. Somos nós, seres humanos, que complicamos, que criamos à nossa volta o sofrimento. Então, quando o sofrimento não é a origem dessa atual existência, quando não foi criado pela nossa invigilância, pela nossa imprudência, nós precisamos entender que esse sofrimento que nós estamos enfrentando, como a perda de um ente querido, num acidente, muitas vezes era aquele pai de família que sustentava toda a família com a sua renda e de repente, num acidente, ele perde, digamos assim, a sua vida, porque ninguém morre e ninguém também está perdido, ninguém perde ninguém. Nós retornamos para a pátria espiritual e continuamos com o desenvolvimento do nosso trabalho, o desenvolvimento da nossa construção interior. Mas muitas vezes, nesse acidente que ocorre, nas situações difíceis, nós vamos observar que quando a pessoa não provocou, ela está lá com seu veículo, seguindo todas as recomendações que a rodovia, muitas vezes com as placas de sinalizações, sobretudo de velocidade,
permitida para aquele determinado local, se estamos fazendo tudo certinho, obedecendo todas as orientações, agindo com responsabilidade, com conscientização. E de repente vem uma pessoa que está embriagada, uma pessoa que está na contramão, uma pessoa que de repente bate no nosso carro e tira a vida da nossa família, ou muitas vezes nos faz retornar à vida espiritual, levando a gente a deixar o corpo físico. Na verdade, meus irmãos, situações assim, quando nós não provocamos, isso está relacionado com a existência anterior. Ou seja, é como se nós estivéssemos naquele local para quitarmos as nossas dívidas. Não foi a gente que provocou, não foi a gente que causou o acidente. O indivíduo vinha ali sem responsabilidade nenhuma, bateu no nosso carro e levou aquele pai de família a deixar o corpo físico, deixando totalmente a sua família desamparada. Na verdade, ninguém fica desamparado. A providência divina dá um jeito de amparar aquele que desencarnou, a família que vai ficar ali sem a presença daquele pai de família, ou daquela mãe de família, ou daquele filho querido, ou daquele ente querido amado. Muitas vezes todo um amparo espiritual ocorre, mas quando a gente não provoca é porque nós temos que passar por essa situação. Está ali no nosso compromisso espiritual, na nossa ficha kármica. Aquele que vinha de forma irresponsável, embriagado e causou o acidente, ele acaba contraindo uma dívida com a lei. A gente quita a nossa dívida e o indivíduo contrai uma lei com a lei de Deus, com a sua própria consciência, onde ele vai ter que ressarcir tudo isso numa próxima reencarnação, numa nova oportunidade reencarnatória. Então a gente vai observando que existem sofrimentos atuais e sofrimentos anteriores, como a gente vê aqui a perda de um ente querido, os reveses da fortuna, de repente a pessoa perde tudo que tinha materialmente falando, e aquilo gera um grande sofrimento, frustra muitas vezes os sonhos daquela pessoa, e a gente vê, diante disso daí, a lei divina querendo nos ensinar alguma coisa, a ter mais humildade, a viver de simplicidade, a viver de formas mais simples, a viver valorizando as coisas espirituais. Então, muitas vezes a gente vê a questão material, falando assim, esses reveses da fortuna que nos fala o Evangelho. Quantas pessoas, muitas vezes, de repente, perdem tudo que tinha materialmente falando, ou muitas vezes vem aí os flagelos naturais, que acaba tirando a vida de muita gente. Então, tudo isso está relacionado a uma reencarnação interior, é um sofrimento necessário que a pessoa tem que passar por aquela prova, por aquela expiação, por aquele momento de sofrimento, é necessário para aquela pessoa evoluir. E as enfermidades de nascença, onde a pessoa não prejudicou ninguém, não fez mal a ninguém, não agiu de forma leviana, e de repente reencarna com aquela enfermidade, lutando desde a infância com aquela enfermidade. Então, estudando a reencarnação, nós vamos entender tudo isso daí. Nós vamos compreender que nós não vivemos somente nessa vida que estamos, já vivemos em outras existências, em outras experiências reencarnatórias, e continuaremos vivendo inúmeras vezes até alcançarmos a nossa perfeição. Os que nascem nessas condições, certamente nada há feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar a si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública, porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Então a gente vê muitas vezes essa questão da doença de nascença. Muitas pessoas nascem nessas condições, enfermas, doentes, com problema no corpo físico, é aquela pessoa que tem uma deficiência física, e a gente vê às vezes dentro da mesma própria família
pessoas desfrutando de uma saúde enquanto o outro está doente. Então a reencarnação vai explicar tudo isso daí. E muitas vezes leva essas pessoas enfermas a depender de outras pessoas. E fica ali à mercê da comiseração pública, onde muitas vezes esse espírito, além de reencarnar com essa limitação física, com essa enfermidade, ele vai ter que enfrentar muitas dificuldades na sua existência, depender da comiseração pública. Muitas vezes essa criatura vai ter que se humilhar para obter mais tratamento, para obter mais cuidados. E muitas vezes a gente vê assim, na situação desse espírito que reencarna assim, enfermo, dependendo da família, da comiseração pública, esse espírito ele está espiando o seu passado, a sua dívida. E para a família que recebe esse espírito é uma prova que vai fazer todos crescer com aquela situação. Nada acontece por acaso, não estamos no endereço errado. Deus sabe o que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade da vida e só conheceram os sofrimentos? Problemas são esses que nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. E se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo de estar à sua sorte, irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra, que fizeram essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para se verem neste mundo, abraços com tantas misérias para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não há podido praticar nenhum mal, nenhum bem e nenhum mal. Então a gente vê assim muitas crianças, né, em tenra idade, passando por esses sofrimentos, não fizeram nenhum mal a ninguém, não prejudicaram ninguém, mas já reencarnaram com aquela situação. Tantos sofrimentos à sua volta. E que nenhuma religião, a não ser a doutrina espírita, consegue explicar. Muitas religiões falam assim, isso daí é para fazer a vontade de Deus. Isso daí é necessário, porque Deus quer o bem dele, mas não há uma explicação, porque muitas vezes dessas religiões, não criticando elas, é porque elas não estudam a questão da reencarnação e muitas vezes não aceitam. Mas a reencarnação é uma lei de Deus, está lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, eles falavam de forma figurada, mas falaram da reencarnação. Então, quando a gente começa a entender à luz da doutrina espírita tudo o que está acontecendo, à luz da reencarnação, nós começamos a compreender que essa oportunidade para esses espíritos que reencarnam sim, doentes, com certas enfermidades, é algo que muitas vezes ele mesmo, lá na vida espiritual, pediu para reencarnar assim, nessa situação, implorou para vir desse jeito. Muitas vezes a família vai receber como prova aquele espírito, e o espírito vai expiar a sua dívida. Muitas vezes ele, não tendo condições de pedir, o mundo espiritual, o seu espírito protetor, vai decidir, de acordo com as leis de Deus, o que é melhor para ele, para o seu crescimento espiritual. Então muitas vezes a gente vê isso, as pessoas não conseguindo explicar o porquê daquele sofrimento, o que levou aquela pessoa reencarnar daquele jeito, o porquê um é pobre, outro é rico, o porquê um tem saúde, outro tem enfermidade, o porquê um goza de tantas coisas materiais e o outro não tem nada, depende muito da caridade alheia. Então, estudando a reencarnação, nós vamos compreender tudo isso daí. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser uma causa justa. Então, quando a gente tem isso como aprendizado, a gente estuda as leis de Deus, entende que Deus é justo, que nada acontece
por acaso, que tudo tem uma razão de ser. Então, quando a gente começa a observar aquela pessoa sofrendo naquela situação, é uma causa que está acontecendo e a gente acredita num Deus justo, a gente tem que acreditar que aquela causa também é justa. Que Deus não pouparia algumas pessoas do sofrimento e castigaria as outras pessoas. Deus nos ama igual. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e seremos perfeitos ao chegarmos à perfeição. Então a diferença está no nosso caminhar, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. É nessas decisões que a gente vai criando esses tipos de sofrimento. Então, como fica muita coisa pendente de uma existência para outra, a gente reencarna nesse intervalo, a gente escolhe ali as nossas provas, como está em O Livro dos Espíritos, e reencarna para expiar, para pagar os erros do passado. Então, Deus, ele nos oferece a oportunidade da reencarnação. Então, ele não cobra tudo de uma vez, o mal que a gente praticou no passado. Ele nos dá a oportunidade de pagarmos parceladamente todas as nossas dívidas. Olha o que nos fala o Evangelho. Ora, ao efeito, prescindendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser da anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não o fizemos na presente vida, temo-lo feito em outra existência. É uma alternativa a que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que a parte se acha a justiça de Deus. Então, quando a gente entende, compreende essa justiça de Deus, a gente vai entender o quê? A gente vai entender que se a pessoa não criou esse sofrimento na vida atual, é porque esse sofrimento está relacionado a uma existência anterior. Então, se a pessoa não fez o mal, mas também não fez o bem nessa existência, algo está relacionado ao seu passado. E que Deus decide o que é melhor para o nosso crescimento. Ele vai nos auxiliar, vai nos inspirar a trilhar o bom caminho, vai nos ajudar a carregar o nosso fardo. Jesus nos fala assim no Evangelho: vinde a mim, todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então, o Evangelho é o alívio, é o conforto espiritual para carregarmos a nossa cruz. Nos auxilia a carregarmos a nossa cruz com mais paciência, com mais compreensão, com mais resignação. O homem, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espiar hoje, espiará amanhã, ao passo que ele sofre e está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista parece merecido, tem a sua razão de ser, e aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então vejamos bem, muitas vezes a gente observa assim, por quê? Tanta pessoa boa desencarna, enquanto aí muitos estão prosperando, fazendo mal, e o mal aparentemente vem crescendo, né? Essas pessoas não pagam pelo erro que está fazendo, sempre gozando de uma saúde perfeita. Nós precisamos entender uma coisa: a lei de Deus, ela é de amor, ela é de bondade. E as faltas que nós cometemos, nenhuma delas ficou oculta. Vai chegar um momento que nós vamos ter que pagar o mal que nós fizemos. E se a criatura não espiar o mal que ela fez hoje, ela vai espiar amanhã. Então, quando a gente vê esses sofrimentos que a pessoa não fez por merecer nessa existência, ela fez o mal na existência anterior e agora está espiando nessa atual existência. Assim como vai acontecer com muitos, que nessa atual existência parece que está prosperando no mal. Mas mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, eles vão ter que espiar, eles vão ter que reencarnar, eles vão ter que retornar. Então, se não pagar pelo erro que fez nessa existência, vão pagar numa existência interior pelo erro que fez. Então, toda vez que a gente se encontrar numa situação assim, de sofrimento, de dor, de aflição, a gente tem que orar a Deus
e agradecer a Deus. Pai, perdoa pelo erro, porque eu pequei. Me perdoa, me auxilia. Então, quando a gente tem um entendimento da lei de Deus dessa forma, que a gente estuda a reencarnação, então a gente começa a pedir perdão a Deus, reconhecendo as nossas faltas, reconhecendo as nossas imperfeições. Então, o Evangelho, no capítulo 5, no item 6, nos fala desses sofrimentos de vidas anteriores. Coisas que nós praticamos lá no passado que hoje nós estamos expiando aqui. Muitas vezes a gente reencarna com uma saúde perfeita e depois de alguns anos a gente começa a expiar os erros que cometemos no passado. Então muitas vezes a lei de Deus espera a gente ter entendimento, espera a gente conhecer os seus ensinamentos, espera a gente ter um pouco mais de consciência. Aí a lei começa a cobrar de nós o que nós fizemos no nosso passado. Então nós precisamos ter sempre em mente isso, procurarmos no dia de hoje sermos melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que fomos hoje. Assim nós vamos crescendo espiritualmente, vamos retornando numa próxima reencarnação em situações melhores, crescendo, auxiliando, progredindo, ajudando o outro a crescer. A lei de Deus conta com a nossa colaboração. Então que Jesus nos abençoe e que Ele nos dê a sua paz. Até o nosso próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.